Shalom a todos. Continuando com a sequência dos vídeos do estudo da Ordem de Melquisedeque, esse estudo que está dentro de um estudo maior chamado As Regiões Celestiais. Adentramos agora na parte 4, na parte final. Vimos no capítulo anterior, o Salmo 110, versículo 4, quando Davi teve essa revelação e chamou de a ordem de Melquisedeque. Até então nós tínhamos a revelação física e também escritural que Abraão teve, né? O testemunho do encontro dele com Melquisedeque. E aqui nós vemos é, é, Davi no Salmo 110, versículo 4, chamando de a ordem de Melquisedeque. E começamos a esquadrinhar o texto de Hebreus, capítulo 6. O escritor de Hebreus já fala um pouquinho antes do Melquisedeque, mas ali ele começa ao exaltar a grandeza de Cristo em comparação com, com Moshe, com Moisés e o tabernáculo. Ele começa a falar sobre eh, o Melquisedeque, sobre um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E demos início no capítulo 7, né, no versículo 1 ao 3, quando ele começa a falar e fazer essa leitura de quem é esse Melquisedeque. Então nós temos em Gênesis capítulo 14 o aparecimento de Melquisedeque, como vimos no capítulo 2, né, aqui da ordem de Melquisedeque, na parte 2. Então nós tivemos o aparecimento físico, né, de Melquisedeque. E começamos na parte 3, vimos a interpretação que Davi fez, uma interpretação profética, dizendo, falando a respeito do filho, que ele é consagrado um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Davi tendo esse vislumbre, essa revelação a respeito da ordem, né? E agora estamos falando a respeito entramos no Novo Testamento, quando o escritor de Hebreus, agora uma, um- uma pessoa cheia do Espírito, fazendo essa leitura, colocando em contrapartida, né, dentro de toda a perspectiva do livro de Hebreus, da superioridade do Mashiach, de Cristo, né? Que como aquelas coisas que estavam no Tanar, né? E principalmente na Torá, eram a sombra dos bens vindouros, né? E como o Mashiach, ele é o estabelecimento, ele é a realidade, ele é a substância daquelas coisas que estavam sendo faladas, que estavam sendo mostradas, e ele começa a discorrer, né, a respeito de Melquisedeque, aonde nós estamos agora tentando buscar através dessa leitura no grego, né, e de algumas palavras no grego, dessa interpretação que o escritor faz, para tentarmos entender quais são os princípios que regem essa ordem. Nós vimos a questão do modelo de expressão, né, que ele é feito à semelhança do Filho de Deus, né? E a palavra aqui no hebraico, ela nos dá uma tradução de ser um facsímile, né? Então falamos de como esse Melquisedeque, ele foi feito à semelhança desse sacerdócio, ele foi feito como um facsímile, ele foi enviado como realmente aquele papel, né, aquele documento enviado do céu, né, como algo que foi enviado do céu para trazer essa semelhança do Filho de Deus.
E falamos a respeito também da genealogia dele ser um sacerdote para sempre, né? E que não é que ele não tenha, não, que ele não teve uma genealogia, que ele não tinha nenhum pai nem mãe, mas que simplesmente ele não, ele não, ele tinha uma genealogia que não era contada entre eles, pois todas as pessoas na Torá têm uma genealogia, mas Melquisedeque não foi apresentado uma genealogia e nem como ele morreu, né? Querendo nos demonstrar assim o espírito, né, de que ele estava representando algo sem começo e nem fim, né? E que a genealogia não seria contada entre eles, assim como nós sabemos que Yeshua não foi contado, né? Não era de uma tribo sacerdotal, é o que nós vamos ver hoje, né? Então nós continuamos aqui e temos baseado todo esse estudo em cima dessas palavras do versículo 4 do capítulo 7 de Hebreus, quando o escritor de Hebreus diz para nós: considerai, pois, né, quão grande é este, né? Falando de Melquisedeque. Então nós estamos seguindo esse conselho de considerar, pois quão grande era este, até a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então aqui é muito interessante que ele fala que os filhos de Levi também pagaram, né, os dízimos a Melquisedeque, porque se Abraão, o pai de todos eles, estava dando o dízimo dos melhores despojos, também Levi estava dando, né, dízimo para Melquisedeque. Quer dizer, ele estava dizimando justamente naquele sacerdócio, na figura daquele rei sacerdote que iria posteriormente destruir o próprio sacerdócio levítico, né? Por sua grandeza e superioridade, né? Quando ele fosse instituído, né? Ele destruiria. Então, no versículo 6, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles. Então aqui já vimos isso, como a genealogia não é contada entre eles. Ele tem uma genealogia, ele só não era contada entre eles. Ele já estava apontando para um sacerdócio vindo de uma linha genealógica diferente. Ele tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Tudo isso antes da Torá ser dada no Monte Sinai, né? Isso precisamos ressaltar isso porque ela vem, tudo isso acontece antes. Então é algo superior que veio, que foi demonstrado antes, que foi apresentado de antemão, como que jogando lá na frente, né? Colocando lá na frente isso que iria acontecer de uma forma substancial, de uma forma real, de uma forma física, de uma forma. Ele estava sendo apresentado é, antes, é, como que já estabelecendo o padrão maior, né? Aí vem, depois, anos mais tarde, 400 anos depois de Abraão, né? é, Vem a Torá, né? E aí nós temos um adendo, né? Nós temos aí um abrir de parênteses na espiritualidade, né? Nesse tempo em que a Torá tem que entrar no mundo para demonstrar o pecado, para colocar uma série de padrões, né? Para que o homem pudesse viver de acordo com esses padrões, enquanto ainda não era chegado à perfeição. Mas essa perfeição de um rei sacerdote, ela já foi demonstrada antes, segundo um facsímile, né? Segundo um modelo celestial
né? Esse Melquisedeque que se apresenta para Abraão, ele é feito à semelhança do Filho de Deus. Ele é feito à semelhança, né? Então ele não é o Filho de Deus, ele é feito à semelhança do Filho de Deus. Então ele é apresentado dessa forma, que é uma forma como o Pai sempre faz, né? Como o Senhor, como Adonai, como o Eterno sempre faz, né? De apresentar algo antecipadamente, e isso vai sendo demonstrado depois, vai sendo cada vez mais, vai se tornando carne, né? Aquelas palavras vão sendo faladas, primeiro há uma instituição, né, de algo, e que depois vai sendo profetizado, vai sendo falado, até que um dia aquilo se torna não a palavra, o verbo se faz carne, né? Então, assim, aqui também nós temos uma figura que está sendo demonstrada, né? Continuando aqui agora em Hebreus 7:7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, temos que pensar aqui na mente de um judeu, ouvindo essas palavras, tentando entender a interpretação que durante séculos e séculos foi ventilada, né? Foram ventiladas muitas interpretações, muitas teorias a respeito de Melquisedeque. E aqui o escritor de Hebreus está nos trazendo essa revelação. E ele diz: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Quer dizer, Abraão foi abençoado por aquele que é maior do que ele. Quer dizer, Melquisedeque era maior do que ele, né? E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Quer dizer, os levitas eram eram seres humanos, né? Eram seres humanos que de uma tribo especial, de uma tribo separada pelo Senhor para receber os dízimos. Só eles podiam receber dízimos segundo a Torá. Segundo a Torá, somente um levita pode tomar dízimos, né? De todo o restante do povo. Somente o levita, quer dizer, uma pessoa, um homem, né, pertencente à linhagem de Arão, o sumo sacerdote, né, que é a linhagem de Arão, do que tinham o mesmo sangue dessa tribo. Somente esses podiam receber dízimos. Então, segundo a lei, esse é o padrão do nosso Pai. Só existe um padrão para esse sacerdócio, né? Só eles podem tomar o dízimo. Não poderia ser da tribo de Dan, não poderia ser da tribo de Zebulon, não poderia ser da tribo de Naftali ou de Gade, né? E nem de Judá. Somente os da tribo de Levi poderiam receber dízimos, né? Mas aqui, então, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Quer dizer, esse sacerdócio que estava, como a Torá não nos mostra que ele morreu, quer dizer, fala de um sacerdote para sempre, né? Ele foi um sacerdote que para sempre, quer dizer, a representação de algo que não se acaba, né? E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Então isso é muito interessante, porque essa é uma revelação que ele está trazendo aqui, o próprio Levi paga dízimos por meio de Abraão, né? Ainda estava nos lombos de Abraão, mas ele está pagando dízimos para aquele sacerdócio que um dia vai substituí-lo, né? Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, né? Então nós vamos ver aqui: considerai, pois, quão grande, né? E já separamos ali essa palavra no grego pelikos, né? O quão grande era. Então a questão da grandeza, né? O princípio iceberg, né? Quer dizer, vamos falar um pouco sobre isso, sobre Pelicos, né? O quão grande era
esse Melquisedeque, o quão grande era ele. Porque se Abraão é o homem de Deus na terra, é o representante de Deus na terra, é o homem que está agora aliançado com o Senhor está aprofundando cada vez mais esse relacionamento e já o chamou, e ele já saiu da terra, e ele já tem obedecido, e ele é esse representante de Deus na terra, e de repente aparece um homem que é maior do que Abraão, né? E o escritor de Hebreus diz que essa grandeza é Pelikos, né? Ela nos fala a respeito do alcance da influência, né? Então perceba o tamanho, o alcance da influência que tem este Melquisedeque, a ponto de Abraão é, dar o dízimo dos melhores despojos. Quer dizer, esse reconhecimento diante de alguém muito grande, de alguém que é um rei e sacerdote instituídos por Deus, alguém que vive, ele é um sacerdote do El Elyon, né? Ele é um rei que não é um dia rei, um dia sacerdote. Ele é um rei sacerdote o tempo todo, né? Ele opera dentro de um princípio de governo e autoridade liberadas por um amor, por uma intercessão da parte do, fazendo uma mediação entre o homem e o Senhor, né? E é aquele que ministra da parte de Deus aos homens, né? Do Deus Altíssimo, da parte do Deus Altíssimo. Também nos fala da força de um caráter interior, de algo que está tão estabelecido, de alguém, o caráter interior, falando de alguém que passou pelos processos, né? Que não se eximiu dos processos em Deus, que se entrega a Deus, de tal forma que passa pelos processos da vida em Deus, ah, pelas forças que Deus dá, que entrega-se totalmente a Ele, né? E entende que os processos é, é, são processos de aperfeiçoamento para gerar essa grandeza interior. Quer dizer, é algo que chega antes, né? É como alguém que eu imagino que quando Yeshua chegava, muitos que estavam falando se calavam, né? Ou quando ele estava falando, as demais vozes se calavam, né? Ainda mesmo os mestres da lei, os fariseus e todos aqueles que estavam ali simplesmente para questioná-lo, ficavam atônitos com a sua sabedoria, com aquilo que estava dentro dele. Quando ele tinha 12 anos já era assim, né? Quer dizer, ele estava crescendo dentro disso, sendo aperfeiçoado, mas com 12 anos eles se admiravam da sabedoria que ele tinha. E ele crescia diante de Deus e dos homens, né? Com graça e sabedoria. Então, a força de um caráter interior, mesmo os seus oponentes não podiam lhe resistir, né? E até o seu último dia, né? Enquanto antes da sua morte, estava assim diante de Pilatos, estavam assim diante, e ele falava com eles, e eles não podiam lhe resistir, era difícil, algo mexia dentro deles o tempo todo, né? Assim, a força de um caráter interior, né? De alguém que está sendo moldado continuamente, né? E é assim deveria ser a vida de todo crente, né? De todo crente, pois é uma vida que deve ser guiada e moldada pelo Espírito no interior. Então, passar pelos processos é aquilo que vai trazer a verdadeira autoridade, né? Uma autoridade real. Passar pelos processos é se submeter à prensa da oliva,
deixar que o melhor óleo saia. Então, muitos passam pelos processos ou não passam por eles por causa da dor que existe em passar pelos processos, né? Por causa do fogo que arde de passar pelos processos, mas os processos justamente são aquilo que vai trazer o aperfeiçoamento, né? Tiago diz uma coisa interessante que ele assim, tem muita alegria, motivo de muita alegria o passardes por várias provações, sabendo que uma vez você é aprovado, você é aperfeiçoado, né? Você vai ser perfeito e íntegro, em nada deficiente. Então, é uma coisa estranha para o ser humano é, sem Deus, ou para o ser humano, mesmo aqueles que são crentes, mas que não entendem esses princípios, é, tende o motivo de muita alegria ao passardes por várias provações. Né? Mas esses são princípios que estão embutidos na espiritualidade dos ungidos, né? Daqueles que seguem o ungido. Hum, Isso está, ele diz assim, para a gente sofrer a injustiça, né? Para perdoar, para, enfim, tantas coisas, né? Mas a justiça própria, ou o modelo de uma espiritualidade moderna que diz, não sofra, você é mais do que vitorioso, não, por que você está passando por isso? Não, vai atrás dos seus direitos, vá atrás daquilo que é teu por direito. Você é filho de Deus. Você não merece sofrer, né? E isso tem produzido um povo com uma mentalidade fraca, com uma mentalidade de que passar por esses processos é inútil, né? Para que sofrer? Então, só as coisas que são boas, eu só quero aquilo que parece bom aos meus olhos. Mas o nosso Pai, né, inclusive o escritor de Hebreus, escreve isso, movido pelo Espírito. Ele diz assim, que o filho, ele é corrigido, né? Porque o pai ama ao filho, por isso o corrige. E se estáis sem correção, não sois considerados filhos, mas sois bastardos. Quer dizer, então, dentro da espiritualidade, está intimamente ligado ao crescimento, ao aperfeiçoamento, o passardes por várias provações, né? E uma vez essas provações, é, é, elas passadas por essas provações, elas vão produzir perseverança, esperança, elas vão produzir uma ação completa. Então, e também a grandeza interior, ela é uma habilidade de influenciar gerações no dia de hoje. Quer dizer, até o dia de hoje, quer dizer, aquilo que foi produzido por Deus se torna uma habilidade de influenciar. Isso tem muito a ver com a questão da unção, né? Desse óleo que é produzido pela moeção, né? Pela prensa pela oliva que passa pela prensa. Quer dizer, a habilidade de influenciar, de ter uma palavra, de ter atitudes, de ter uma expressão de vida que modifica outras vidas, que influencia outras vidas, que influencia circunstâncias, que modifica situações, instituições, o que quer que seja, né? Aquela pessoa que está numa posição de liderança e que é capaz de influenciar pessoas e até modificar circunstâncias, situações, lugares, porque ela tem algo dentro dela que é grande, né? Assim, Melquisedeque, ele é um símbolo de alguém que carrega algo. Por isso, ele pode abençoar a Avraham,
né? Olha o tamanho dessa grandeza, né? Ele pode abençoar e abençoa Abraão e abençoa o Deus Altíssimo, né? Bendize a ele, é a mesma palavra, né? Então, ele abençoa Abraão pelo Deus Altíssimo. Só pode abençoar quem tem algo, né? Você não tem como dar aquilo que você não tem. Então, esse aperfeiçoamento, esse passar pelos processos vai produzir algo que vai alargar o interior daquela vida. Assim como Melquisedeque passou por todos esses processos, né? Porque um rei não se torna rei do nada, né? Ele segue um padrão, né? Ele é filho de um, ele já tem um sangue real, mas ele só se torna o herdeiro, o capacitado para tomar aquela posição, é, e assentar-se naquele trono, quer dizer, falando de algo, de uma autoridade, quando ele se torna maduro para aquilo. Senão ele fica sendo cuidado por tutores, né? Até o tempo em que ele se torna maduro, né? Ainda que muitas crianças já sentaram no trono nesse mundo, né? Porque não tinham irmãos mais velhos ou ela era a sequência, mas ela vai sendo cuidada até que ela tenha essa habilidade para tomar suas próprias decisões. Ela tem um conselho que a ajuda, né, a tomar decisões. E assim ela vai sendo, vai sendo, ela vai sendo gerada, o seu interior vai sendo aperfeiçoado até que ela possa tomar esses posicionamentos por ela mesma, né? Assim, a habilidade de influenciar gerações no dia de hoje. Quer dizer, tiveram homens na história que que a sua vida influencia até hoje, porque eles tinham pelikos, eles tinham grandeza interior. Grandeza interior, né? Fala de retidão, né? Porque a retidão ela tem a ver com esta questão de estar certo para com Deus, de estar na posição correta, de, de, de passar pelos processos para que as decisões e o andar sejam retos diante de Deus, né? Esteja se movendo em retidão, em justiça. Número 4, a questão da perfeição. Hebreus 7,11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Então, aqui nós vemos uma pergunta, né? Mas uma pergunta que ela começa com uma afirmação, né? Quer dizer, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, então nós temos aí uma indagação ou algo, uma afirmação muito interessante, que ele diz assim, se a perfeição fosse, quer dizer, então nós vemos, primeira coisa, uma busca, né? Quer dizer, alguém está buscando perfeição. Alguém está buscando algo que seja um aperfeiçoamento que gere uma perfeição. Então, se essa perfeição tivesse sido alcançada pelo sacerdócio levítico, porque foi sob ele que o povo recebeu a Torá, que necessidade haveria mais de que outro sacerdócio se levantasse? Se o Levítico já aperfeiçoasse as coisas, não haveria necessidade de um outro sacerdócio, né? Segundo a ordem de Melquisedeque.
e que não fosse chamado segundo aquela ordem de Arão, né? Não haveria mais necessidade. Se a lei tivesse aperfeiçoado ao longo dos séculos as pessoas, né? Aqueles que estavam unicamente sobre a Torá, né? Não haveria necessidade de um novo sacerdócio. Então nós vemos que há uma busca do nosso Pai, do nosso Deus, pela perfeição, por um aperfeiçoamento que gere uma perfeição. A palavra aqui é a palavra grega teleiosis, né? Teleiosis, né? Que é o ato de completar, de aperfeiçoar. Quer dizer, você só completa algo que não está pleno, que não está pronto, né? Que falta uma medida, né? Que falta algo. Então, para você completar, você precisa continuar enchendo até que isso se torne pleno, né? Até que isso atinja o seu cumprimento, a sua realização, né? Aqui fala o evento que confirma a promessa. Quer dizer, tem uma promessa, né? Houve uma promessa, mas somente com o evento que confirma a promessa, ele chegou na sua plenitude, na sua consumação, na sua perfeição. Então, o que me parece aqui, e juntando com muitos outros textos, né? Isso é algo para nós começarmos a olhar, né? Porque há um engano muito grande, né? Na fala religiosa, há um engano muito grande que o tempo todo tenta dizer assim, não, perfeito é só Deus, né? Não, nós somos, não sou nada mais, nada menos do que um pecador, né? Então, ainda que essa fala ela tenha uma verdade, mas ela descontextualizada, ela acaba sendo uma desculpa para nunca se chegar ao pleno cumprimento, à promessa, ao lugar de um aperfeiçoamento, a um lugar de perfeição. Mas há muitos textos que, se nós olharmos a partir dessa busca de Deus por perfeição, há muitos textos que nós vamos começar a olhar de uma maneira diferente, né? Sede santos como eu sou santo, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Enfim, há muitos textos, ao pleno conhecimento de Deus, né? A estatura do varão perfeito. Há tantos, tantos, tantos textos que a gente diz assim, não, mas se Yeshua é perfeito, como que nós vamos chegar a esse lugar da estatura do varão perfeito, né? Então, precisamos olhar de uma maneira diferente para a questão da perfeição, né? Teleioses. E aí nos submetermos aos processos, porque o nosso Pai está querendo nos aperfeiçoar. Senão, ficamos parados eternamente em um lugar onde nada acontece, aonde eu só assumo a figura do publicano que bate no peito e diz: eu não sou nada mais, nada menos do que um pecador. Mas as cartas elas foram escritas para os santos e não para os pecadores. Então há uma mudança de identidade é, na, 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 quando alguém nasce de novo, né? As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quer dizer, há uma mudança de identidade total. Não carregamos mais a imagem do primeiro Adão, mas a imagem do segundo Adão, onde tudo está pleno, consumado e agora só está sendo apropriado por nós, né? Mas tudo já está pleno, nele já estamos aperfeiçoados, é isso que a Escritura nos fala. Nele já estamos plenos. Mas Alexandre, a minha vida é tão difícil, eu não consigo, eu sempre cometo os mesmos pecados. Enfim, uma coisa é cometermos pecados, né, frutos dessa inércia ainda, né, de muitas vezes não nos entregarmos totalmente a Deus, a esse aperfeiçoamento, né?
e tentarmos por nossas próprias forças sermos perfeitos, isso também é condenado por Paulo, quando ele diz assim: começando no espírito, estão tentando se aperfeiçoar agora na carne, nisso não vos louvo, né? Quem vos enfeitiçou a vós outros? Então, a fala de Paulo para os Gálatas é essa, né? É uma fala que esse aperfeiçoamento vai acontecer, mas somente pelo Espírito, por um se entregar a essa perfeição e isso que foi consumado por Yeshua, né? Quando ele disse está consumado. Nós já estamos, nele já estáis aperfeiçoados. Então, nós temos que perceber o que é perfeição também aos olhos do nosso Pai, né? Porque nós vemos um outro engano poderoso, é daí quando tentamos buscar sermos perfeccionistas, mas segundo o padrão humano, né? E o segundo padrão humano, o padrão de beleza diz que só a mulher daquele jeito é assim, só o homem desse jeito que são assim. É um padrão humano de sucesso, de virtudes, de qualidades, enfim, de todos os enganos puramente humanos que precisam ser completamente jogados fora para que possamos entender qual é o padrão de Deus de perfeição, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e ainda que cometeu muitos e muitos enganos, né? Cometeu erros humanamente terríveis, e ele sofreu por causa desses enganos, mas ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus pela maneira como ele funcionou, como ele se relacionava com Deus, como ele era no seu interior. O seu coração era um coração que amava o Senhor e se entregava e desejava as coisas de Deus, né? Então, ele foi um homem extremamente profético. Ele quis construir uma casa para Deus, e ainda que ele não construiu, né, o profeta disse: bom foi você ter assentado no teu coração isso, né? Ele trouxe a arca, ele queria trazer a arca para Jerusalém, né? Ainda que ele começou trazendo errado, ele foi buscar e se arrependeu. Então ele tinha muito disso. A intenção do coração dele era muito boa, e ele ia aprendendo a fazer as coisas de uma forma correta, né? E ele traz a arca e põe ela debaixo de uma tenda, né? Algo que era impossível de acontecer, né? Segundo a Torá, isso era impossível de se fazer. A arca tinha que ficar lá no Santo dos Santos, cara, colocada lá no, cara, e ser operada simplesmente pelos levitas. E Davi entendeu algo muito superior, né? Ele entendeu já, ele andou nesse ministério, por isso lhe foi revelado a ordem de Melquisedeque, porque ele andou sobre ela, né? Então isso lhe foi revelado e ele andou sobre ela. Então a revelação acontece quando você tira os seus olhos daquilo, cara, que é puramente humano, babilônico, enfim, que opera segundo os padrões desse mundo, e a sua mente é transformada, e você precisa é, é, quebrar com esses padrões, né? Quebrou com os padrões babilônicos. Aí começa a existir uma nova, começa a funcionar uma nova revelação, porque a ordem de Melquisedeque, ela sempre existiu, ela é o padrão eterno de Deus, né? E a Babilônia também existe, mas ela precisa sair dela para poder ver o que é a ordem de Melquisedeque. Assim aconteceu com Abraão, quando ele quebra com todos aqueles padrões representados pelos quatro reis opressores, né, babilônicos, né, que operavam segundo forças e poderes babilônicos. Quando ele quebra, quando ele destrói isso,
ele destrói, quando ele mata todos eles, né? Diz que ele voltou da matança dos reis. Então, quando ele mata esses reis, essas mentalidades, Melquisedeque aparece na vida dele, né? Então, ele acaba descobrindo essa não só a grandeza, que agora ele começa, ele está carregando uma grandeza maior dentro dele, ele é mais pelicós, né, do que antes, e assim também essa perfeição, esse teleioses está se estabelecendo cada vez mais na sua vida, né? Efésios 4:3, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, teleion, né? Da mesma palavra teleioses, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que texto forte, poderoso, falando sobre é, perfeição, estatura da plenitude do Mashiach. Quer dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha que, cara, essa fala ela não cabe dentro de uma fala religiosa dos dias de hoje, de alguém que é só pecador, né? Que só se vê como um pecador. Veja, na nossa origem humana, nós somos nada mais do que pecadores, com certeza. Mas você veja, isso em Cristo, no Mashiach, nós somos chamados para termos uma unidade de fé ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Cara, conhecer a Deus plenamente. Esse texto não está falando lá só na glória, né? Como muitos crentes costumam usar, jogar tudo para um mundo futuro, para o céu, né? Não, ele está dizendo até que todos cheguemos a essa unidade da fé. Isso é para acontecer agora, né? O Pai está buscando esse aperfeiçoamento, está nos levando a esse lugar, está chamando pessoas para chegarem a isso. Foi por isso que ele venceu, para que isso aconteça, né? Ao estado de homem perfeito, né? Ao estado de homem perfeito, uma perfeição segundo Deus, com certeza, né? Mas ao estado do homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, quer dizer, deste que é o padrão, este que é o Mashiach, né? Mais um texto, né? Coloquei alguns textos aqui para nós não perdermos essa visão, né? Mateus 5:48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Você veja, Yeshua não diria isso se isso fosse impossível, né? Ele está dizendo que para nós sermos, né? E nos tornando perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Caraca, cara, é algo que parece inimaginável de que alguém possa dizer isso, mas são as palavras de Yeshua. Claro, está tudo dentro de um contexto, né? De amar os vossos inimigos, o que também não é fácil, né? Mas ele está dizendo, olha, se você só ama quem te ama, se você só perdoa aquele que está ali, não, cara, seja perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial, que amou o mundo que, né, que era inimigo de Deus, né? Mais um texto para nós, Colossenses 4:12. Saúda-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, e que sempre luta por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. E aqui já está falando de pessoas que já alcançaram isso, né? E plenamente seguros em toda a vontade, plenamente seguros, né? Plerômatos novamente, plenamente, plenitude, né? Seguros em toda a vontade de Deus. Pelo que todos quantos somos perfeitos tenhamos esse sentimento. Uau! Pelo que todos quantos somos teleioses, teleion, perfeitos, tenhamos este sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Quer dizer, não sinta outra coisa, você tem que sentir a mesma coisa que todos esses que são perfeitos sentem.
Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos, teleioses no entendimento. Está dizendo então que aquele que é perfeito, perfeito é o que é adulto, não é o que é criancinha, né? Mas sede perfeitos no entendimento. A tradução aqui disse adultos, traduziu como adultos, mas a palavra é perfeito, né? Sede perfeitos no entendimento. Interessante que ele faz essa ligação, ele traz a tradução, usa a palavra adultos, falando que o adulto é aquele que é perfeito. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, este homem é perfeito. Olha aí algo concreto, né? E capaz de refrear também todo o corpo. Eu gosto que Tiago é extremamente concreto, ele é o resumo da Torá no Novo Testamento. Ele é a Torá agora para ser vivida no Espírito, né? Sempre foi, né? Mas Tiago é o mais Torá de todos os escritores do Novo Testamento. E ele diz assim: pois se não tropeçamos em muito, todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça em palavra, este homem é perfeito. Quer dizer que uma das o ser perfeito segundo Deus é não tropeçar em palavra. É alguém que é capaz de refrear também todo o corpo, porque se consegue refrear suas palavras, consegue também refrear todo o corpo. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria. Olha aí, os perfeitos são aqueles que falam sabedoria, né? E que entendem a sabedoria também. Não, porém, a sabedoria deste mundo. Olha o que já vem, estamos vindo falando já, né? Que não é segundo o padrão desse mundo, não é uma perfeição segundo o mundo, segundo os padrões, segundo a forma de Satanás, a forma deste século, né? Nem dos príncipes desse mundo, que estão sendo reduzidos a nada, porque não são nada mesmo, são apenas ilusões, né? Tiago de novo, 1:4, né? E a perseverança tem a sua obra perfeita, teleoses, né? De novo, teleion, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Né? Quer dizer, aqueles que passam pelos processos têm que ser perfeitos, para serem perfeitos e completos. Quer dizer, nunca mais, né, ficar reclamando dos processos, pelo contrário, se entregar a Deus, né, sujeitar-se a Deus, é, diante, sob a potente mão de Deus, né? Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Quer dizer, o alimento sólido é para quem? Para os perfeitos, né? Quer dizer, poxa, irmãos, cara, eu não, para mim, cara, eu tô sempre no leitinho, né? Pois é, porque, cara, muitas vezes não passa, não entra na prática de ter as faculdades exercitadas para discernir tanto bem quanto mal. Está sempre só se entregando às circunstâncias, ao invés de compreender, discernir, passar pelos processos, né? Passar em Deus, pelos caminhos que o Senhor proporciona para o ser humano. E esse vai se tornar adulto, perfeito, experimentado, né? E aí a cada vez vai ficando é, vai entrando cada vez mais em um fluir em Deus, né? Até essa a perfeição chegar no seu ponto de, como ele diz assim, sermos perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma, né? Tiago 1:4. 5, né? A mudança de lei. Então, aqui agora falamos sobre o princípio da grandeza, né? A questão da grandeza, a questão da perfeição, e agora vamos ver a questão da mudança de lei.
Hebreus 7:12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que o escritor ele já definiu que houve uma mudança de sacerdócio, né? Já houve uma mudança de sacerdócio. Então quer dizer que todos aqueles que estão tentando operar num sacerdócio antigo, irmão, estão em algo que já passou, né? Porque já houve uma mudança de sacerdócio. E necessariamente também se fez uma mudança de lei. Porque para um sacerdócio há um tipo de lei, para outro sacerdócio, outra lei. Porque aquele, aqui no versículo 13, de quem estas coisas se dizem, pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então isso é muito forte, que interessante que esse texto sempre esteve aí, né? Capítulo 7 de Hebreus, sempre esteve aí, né? Visto ser manifesto que o nosso Senhor, quem? Yeshua, procedeu de Judá, ele era de Yehudá, né? Yehuda, né? E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Nunca falou, porque isso precisava ser entendido profeticamente, né? Mas é incrível como eu ouvi em todo o tempo em que estive dentro da instituição religiosa, as pessoas falando dos levitas, porque venham aqui os levitas e toquem uma música, e aqui vamos trazer nossos dízimos e ofertas aqui, quer dizer, primeiro que os levitas se tornaram músicos, né? Outra coisa, vamos trazer nossos dízimos e ofertas para quem? Então para os músicos, então, né? Porque se eles são os levitas, era para os músicos que tinha que dar. A questão é que a Torá, ela foi dada, nós já vimos isso pouco atrás, aqui algumas lâminas atrás, né? Nós vimos de que sobre este sacerdócio levítico o povo recebeu a Torá. Então, para ser vivida, né, a Torá, se quer viver segundo a lei, né, o dízimo tinha que ser dado aos levitas, né? Mas quantos levitas nós conhecemos? Eu pergunto para você que está me ouvindo, né? Você conhece algum levita, nascido levita, de, de sangue mesmo? Da linhagem de Arão? Porque é só assim, para se viver a lei, você tem que viver ela como ela está escrita. Não podemos pegar um ponto e agirmos e cumprirmos com a Torá só aquele ponto. Porque bem nos cabe, porque precisamos de dinheiro, porque a minha igreja, porque cara, toda uma porção, são tantas heresias numa coisa só, que é difícil nós pensarmos, cara, o que se salva, né? Então um entendimento tão distorcido, né? Então continuamos aqui, Hebreus 7,15. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida incorruptível. E aqui ele começa a descer o cajado, né? Ele já está falando que ele não foi feito, né? Esse outro sacerdote que foi levantado à semelhança de Melquisedeque não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida incorruptível. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então se levantou um novo sacerdote,
E o mandamento anterior, ele é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Aqui ele começa a chamar, ele diz que é o mandamento anterior, a Torá, vivida debaixo daquele sacerdote, é, aquele mandamento era fraco e inútil, né? E ele é abrogado, anulado, cancelado, cassado, derrogado, eliminado, invalidado, rescindido, revogado e terminado, né? Então, para aqueles que tentam se justificar pela Torá ou tentam viver apenas um ponto, né, a partir dessa Torá na carne, né, é muito interessante que Paulo diz assim: se quer viver um só, você tem que viver por todos. E se você pecar em um, você pecou em todos, né? Porque foi instituído um sacerdócio superior, né? Quer dizer, não tem mais essa história. Quer dizer, quando eu lembro, cara, quando as pessoas, às vezes a gente ia, ia lá, né? Com os músicos, visitar uma, né? Uns irmãos, né? Uma comunidade. De repente o pastor dizia assim: queria chamar agora os levitas para tocar um louvor, um louvorzinho aqui para nós, enquanto nós fazemos o tempo dos dízimos e das ofertas. Assim, nossa, cara, quanta heresia numa frase só, né? Porque tudo isso foi mudado. Então a primeira coisa que me revoltava as entranhas era quando ele dizia assim, queria chamar os levitas para tocar uma musiquinha para nós, né? Tipo, animar esse momento, né? Como se o louvor fosse coisa de somenos, né? Fosse qualquer coisa, né? Uma musiquinha para animar, né? Deus habita, não diz que Deus habita na palavra, né? Na pregação, no tempo dos dízimos e das ofertas, diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, né? Então isso nunca deveria ser levado levianamente. E a outra coisa, quer dizer, quero chamar os levitas, quero chamar aqueles que operam num sacerdócio fraco e inútil que não aperfeiçoa coisa alguma. Caramba, cara, quer dizer, eu ficava louco da vida, porque eu falava assim, cara, como é que a gente pode viver uma vida toda sem entendimento, né? Chamando as coisas que Deus não está mais chamando, operando segundo um modelo que o Senhor não opera mais, né? E temos muito disso, né? Cantamos músicas que não representam nada, que não falam mais, que sem entendimento, músicas que muitas vezes não falam da escritura, que não são fiéis à escritura, né? Tem pessoas que falam línguas que os anjos não falam há 30 anos, né? Falam línguas que nem os anjos não falam mais, né? Cara, é impressionante como a religião é fácil de ser assimilada, como ela é facilmente tomada e guardada como se ela fosse a última revelação, sendo que o Senhor, aquilo que Deus fez ontem, está no ontem, né? Ele é novo, ele faz coisas novas todos os dias, porque ele é pura vida, ele é pura vida, né? O céu de ontem já passou, né? O céu de hoje é novo. Esse é o dia em que o Senhor fez, né? Precisamos ouvir. é, Muitos, mais do que nunca, estão precisando ouvir. Olha, mesmo aquilo que eu fiz na sua vida já passou, né? Tudo que Deus faz, né? É, é, é novo, né? É novo. Hebreus 7,19, pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma, né? E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles
sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, e na verdade aqueles que foram feitos sacerdotes, em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Né? Então, ele foi feito um fiador, né? Ele foi feito fiador por um sacerdote, um sacerdócio, segundo uma ordem que nunca acaba, eternamente. Porque aqueles morriam, mas ele vive e viverá para sempre. Gálatas 3, 9 e 18. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela emuná. Ora, a lei não é da emuná, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Então aqui eu queria dar uma paradinha, quer dizer, muitos que se sentem sem vida porque estão buscando se justificar diante de Deus pela Torá, né? Então ele está tentando viver pela Torá, né? Mas ele está dizendo que o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Mas não há vida se não for pela emuná, né? Pela fé. Continuando, Cristo nos resgatou da maldição da Torá, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, né? E para que pela emuná nós recebamos a promessa do Espírito. Então aqui Paulo está colocando, né, aquele que vive pela Torá em contrapartida com aquele que vive pelo Espírito, pela emuná de Yeshua HaMashiach, né, pela bênção de Abraão, que ela chegasse aos gentios por Yeshua HaMashiach, e que pela emuná nós recebamos a promessa do Espírito, pela emuná, não pela Torá. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz as suas descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é o Mashiach. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus no Mashiach, a Torá, que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Quer dizer, a Torá, que veio 430 anos depois que Deus fez a promessa a Abraão, não tem como abolir, como cancelar a promessa que Deus fez a ele. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Uau! Né? Então, ele deu uma promessa gratuitamente a Abraão. Como que nós entramos nessa promessa hoje? Pela Torá? Não, porque ele deu a promessa 430 anos antes da Torá. Ele deu gratuitamente para que todos aqueles que estiverem no Mashiach
pela emuná, pela fé, recebam a promessa do Espírito. Né? Aleluia. Glorioso Deus. 7. A questão da eternidade. Hebreus 7,14. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote. Então, olha aqui, ele já não chama mais Yeshua de sacerdote para sempre. Porque um sacerdote para sempre é o Melquisedeque. Mas agora ele é um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o topo dos sacerdotes desta ordem. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isto ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Aleluia! Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Aleluia! Isso é algo para você meditar, irmão, sempre, sempre, sempre. Medite, entenda isso. Entenda essa mudança de sacerdócio, essa mudança de lei, como Cristo ofereceu-se uma vez só, de uma vez por todas, né? E ele é perfeito para sempre. E agora nele nós somos completamente, nós estamos aperfeiçoados nele. Né? Nós vamos nos apropriando desta verdade, nesta questão da eternidade. Ele permanece eternamente. Ele tem um sacerdócio perpétuo. Né? E agora nós somos feitos, né? Raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Né? Então isso é muito forte. Isso é muito forte. E a questão da fé, né? 8. A questão da fé. Avraham, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Então eu queria, estamos encaminhando para o fim, né? Como essa questão da imuná, né? Porque Avraham ele viu o dia de Yeshua e alegrou-se. Avraham, ele se posicionou nesse dia, ele entrou em algo, né? A palavra aqui, ginosco, né? Ele viu, ele conheceu, né? Ele adquiriu conhecimento por um período de tempo, ele conheceu, né? Ele soube, ele viu o dia de Yeshua e se alegrou, ele entrou nisso. Né? A palavra oidar, né? Pisar, ele adentrou dentro de uma descoberta. Como que ele viu? Ele viu isso e entrou dentro dessa descoberta e caminhou nela. Né? Aquilo que traz ou provê completo conhecimento necessário que produz uma ação. Quer dizer, ele teve um conhecimento e adentrou dentro dessa descoberta. Quer dizer, ele viu o dia de Yeshua, ele viu o dia do Mashiach e caminhou nos seus dias na terra a partir deste conhecimento. Isso produziu uma ação, isso modificou a forma como Avraham andou na terra. Quando ele viu o grande dia do Senhor, quando ele teve essa revelação de que todas essas coisas que o Senhor estava chamando ele para ser e para viver, né? E iam ser representativas daquilo que era a vida do Mashiach. Então, quando Avraham oferece o seu filho como sacrifício,
no Monte Moriá, ele estava vendo o dia do Mashiach. Ele estava vendo o Cordeiro Santo que um dia ia tirar o pecado do mundo. O Cordeiro que tinha sido morto desde antes da fundação do mundo. Então isso é andar em cima de um conhecimento prévio. Ele teve um conhecimento, ele viu, ele oidar, ele pisou e adentrou dentro de uma descoberta. Então ele viu isso, ele se alegrou e andou os seus dias nessa terra dessa maneira. Né? Isso produziu uma ação, essa descoberta. Então ele descobriu a fé, ele descobriu a emuná, ele viu através desta emuná e andou nisso todos os seus dias. Né? Ele teve suas falhas, teve suas dificuldades, como todo homem, como todos nós. Temos a dificuldade de andar, mesmo depois de termos visto, mas ele continuou sendo aperfeiçoado nisso que ele viu, né? E ele se alegrou demais. Ele se alegrou demais. Então a questão da emuná, né? Avraham descobriu a fé. Ele descobriu a fé. Ele pisou e adentrou dentro dessa descoberta. E Hebreus 10, 14, né? Falando também desse aperfeiçoamento, né? Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha aí novamente, né? Quer dizer, com só uma oferta, né? Agradável a Deus, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. De uma vez por todas. Quer dizer, como um sumo sacerdote, ele não tinha que fazer, não teve que fazer, que todo dia o sacerdote tinha que oferecer por ele e por todo o povo. Aqui Yeshua Hamashiach fez isso quando ofereceu-se a si mesmo. Ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Eles já estão aperfeiçoados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Aqui então é muito interessante que ele diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. O Senhor falou isso lá atrás, com Jeremias, no capítulo 33, com Ezequiel, de que ele poria suas leis em nossos corações, transformaria os corações de pedra em corações de carne, né? E ele acrescenta: jamais me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades. Quer dizer, aquilo que precisava ser feito anualmente, lembrando os mesmos pecados do passado, e todo ano tinha que ser relembrado, todo ano tinha que ser relembrado. Aqui ele diz: jamais me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades. Por quê? Porque ele está buscando o aperfeiçoamento. E se tem que lembrar toda hora das mesmas coisas e refazer os mesmos sacrifícios, nunca vai haver aperfeiçoamento, né? Então ele diz: onde houve remissão, onde houve perdão, onde não há mais necessidade de oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Yeshua. Quer dizer, nós podemos entrar agora com ousadia pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, e tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quer dizer, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, está fazendo uma alusão aos sacerdotes que tinham que lavar-se o tempo todo. Não só ao sumo sacerdote, mas aos
aos sacerdotes da ordem dos levitas, que estavam simbolizando hoje esta vida nossa como um sacerdócio real, de nos limparmos, de entrarmos com ousadia, né? E estarmos lavados o corpo com água limpa, né? Com as vestes limpas, com as vestes brancas, puras, né? Então, este é a fé deste sacerdócio, né? Está nos chamando a um sacerdócio, claramente está nos chamando a um aperfeiçoamento, a termos a Torá escritas nos nossos corações. É muito bom lermos as Escrituras, mas ele está dizendo que na nova aliança é a remissão de pecados, a esquecimento desses pecados pela parte de Deus, ele esquece esses pecados, e ao mesmo tempo a escritura viva nos nossos corações o tempo todo, porque os nossos corações se tornam corações de carne e não de pedra. Então não há mais coração duro na nova aliança, a não ser que queiramos retornar para as velhas práticas antigas, né, de tentar produzir através de cumprirmos a Torá, né, tentarmos nos justificar diante de Deus, né? Aí cessa a movimentação espiritual da nova aliança e retorna para a velha. Então é o ser humano que se coloca dentro dessa posição, né? Ou opera em uma coisa, crendo poder agradar a Deus através da carne, ou vive somente pela emuná, naquilo que Yeshua HaMashiach fez por todos os seres humanos, cara, diante de Deus, justificando-os perante Deus pelo seu sangue e abrindo um novo e vivo caminho para entrarmos com ousadia, né, no santuário. Assim encerramos essa última parte, a parte 4 da Ordem de Melquisedeque, né? Um chamado a um sacerdócio real, a um modelo de operação que não é legalista, que é a mudança de uma consciência diante de Deus por aquilo que Yeshua HaMashiach fez através do véu, que é a sua carne, né? Nós operarmos nesse mesmo sacerdócio, a qual ele é um sumo sacerdote para sempre. Shalom a todos, que você seja grandemente edificado em sua vida, e que o Espírito possa produzir na sua vida esta verdade eterna, né? Eu te abençoo, né? Como um sacerdote do Deus Altíssimo, de El Elyon, eu te abençoo para que você seja aperfeiçoado no nome de Yeshua HaMashiach, seu sumo sacerdote, e pelo Espírito, pelo Ruach HaKodesh. Obrigado por você ter assistido esses vídeos, né? E realmente a vida do Senhor possa ser operar grandiosamente no seu coração e na sua mente. Amém.